Segundo Samuel, capítulo 4. Isbosete é assassinado. Assim que Isbosete, filho de Saul, ficou sabendo que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, seus braços decaíram, abateu-lhe todo o ânimo, e todo Israel se apavorou. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filho de Rimom, o Beerotita, da tribo de Benjamim, porquanto a cidade de Beerote era considerada parte do território de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até nossos dias vive ali como forasteiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua amo o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Os filhos de Rimom, de Beerote, Recabe e Baaná, estavam ao caminho e chegaram à propriedade de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia. Os 2 entraram na residência como se fossem buscar trigo, mas o feriram de morte, transpassando-lhe o estômago, e em seguida fugiram. Eles haviam entrado na casa quando Isbosete estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Depois de o transpassarem e o matarem, deceparam-lhe a cabeça, e levando-a, viajaram durante toda a noite pelo vale do rio Jordão, à rota de Arabá. Assim que chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete a Davi e declararam perante o rei: Aqui tens a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que queria tirar-te a vida. O Senhor entregou hoje ao Senhor, meu rei, a vingança sobre o crime de Saul e sua descendência. Então Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beerotita: Juro pelo nome de Yahvé, que me tem livrado de todas as aflições, se ao que veio me comunicar a notícia da morte de Saul, imaginando que trazia notícias que me alegrariam, eu logo o apanhei e o mandei executar em Ziclag, como recompensa pela sua mensagem. Com muito mais razão, quando homens cruéis matam um homem justo em sua casa, repousando sobre sua própria cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos criminosas e vos exterminar na terra? Então Davi ordenou aos seus filhos mais novos que o matassem. Cortaram-lhes as mãos e os pés e os penduraram perto do açude de Hebrom. Tomaram, entretanto, a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 5. Davi é aclamado rei de Israel. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre vós, eras tu que saías e entravas com Israel no comando das tropas. E Yahvé te prometeu: És tu que apacentarás o meu povo Israel. És tu quem governarás os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor. Eles ungiram Davi, rei de todo Israel. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. A conquista de Jerusalém. O rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram Davi: Não conseguirás entrar nesta cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir. Querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, e esta passou a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: Quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por esse motivo que costuma-se dizer, alegoricamente, os cegos e os aleijados não têm o direito de adentrarem a casa de Deus.
Assim Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe denominou Cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde o Milo, o aterro, que ficava do lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Então Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então concluiu Davi que Yahvé o confirmara como rei sobre Israel, e que seu reino estava prosperando por causa do amor que o Senhor dedicava a Israel, o seu povo. Filho de Davi em Jerusalém. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelete. Davi vence os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento destas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi. Ataca! Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em seguida Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim, e ali os venceu, e declarou: Assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, pelas minhas mãos Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos, e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal-Peratsim, o Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles, enfrenta as amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gezer. Segundo Samuel, capítulo 6, Davi leva a arca para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus. E Yahvé, Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão, e tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles partiram, dirigindo-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tambores, pandeiros e símbolos. Quando chegaram a Eira, ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Peretes Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: Como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom?
e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o efode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, acontece que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela, e, ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu a Yahvé holocaustos, que são os sacrifícios queimados, e oferta de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos, sacrifício de paz e comunhão, abençoou o povo em o nome de Yahvé, Senhor dos Exércitos. Em seguida distribuiu a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa, um pedaço de pão, naco de carne, pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Em seguida despediu-se do povo e cada um foi para sua casa. Então Davi retornou para sua casa, a fim de abençoar também a sua família, mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: "Que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia! O rei de Israel mais parecia desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como homem vulgar." Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: "Foi na presença do Senhor que eu dancei? Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel? Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas." E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho.